Vamos embora, pessoal. Palpites desta terça-feira. Hoje eu trouxe a análise para vocês dos dois jogos de Liga dos Campeões mais importantes que a gente tem e também trouxe para vocês palpites dos jogos da Libertadores do Fluminense e São Paulo na Sul-Americana, o qual, aliás, eu vou estar ao vivo para poder acompanhar os bastidores desse jogo. Me segue já no @TiquinhoQA nas outras redes. E me segue também no meu grupo gratuito, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, onde eu filtro os melhores super odds. Inclusive, hoje tem mod 2 para o Hulk chutar ao gol, turbinar na 365, e a gente vai ter várias outras aumentadas bem interessantes ao longo do dia que eu vou publicando e filtrando para vocês. Então vamos embora para as dicas do dia, que seja um excelente dia. Eu sou o Tiquinho, muito bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve aqui, deixa o like e roda a vinheta. Vamos embora, pessoal. Palpites desta terça-feira e eu tô aqui de São Paulo, porque tô indo agora para São Paulo para poder acompanhar São Paulo e Bolívar. Então, expectativa boa para esse jogo. Mas antes, temos jogos de Liga dos Campeões que eu vou analisar para vocês também. Eu espero chegar já forrado no jogo do São Paulo. O primeiro jogo do dia é o jogo do Fenerbahçe contra o Lyon. A equipe do Fenerbahçe é uma seleção, a gente pode dizer isso. É uma seleção com jogadores aí muito conhecidos, com jogadores fortes. O campeonato turco, ele tá soltando dinheiro aí em tudo que é canto para poder trazer grandes jogadores. Trabzonspor trouxe o Salah e a lista de reforços do Fenerbahçe, ela é bem grande. Para vocês terem uma ideia, pessoal, na escalação prévia do Fenerbahçe para hoje, a gente tem o meio-campo com o Kanté. À frente, a gente tem o Greenwood, que fez um campeonato muito forte no campeonato francês pelo Marseille. Asensio, Arthur Kuglu, Talisca, que é o principal jogador do time. Na defesa ainda tem o Ake, tem o Semedo, cara, e o goleiro Ederson, que é esse Manchester City. Além disso, o time contratou recentemente o Lukaku, que pode ser, inclusive, que jogue no confronto de hoje. Então, é um time muito forte. Na última eliminatória, o time passou pelo Sturm Graz, que eliminou o Hearts, né, o time escocês, de forma até tranquila, e a defesa não sofreu gols. O time tem uma força dentro dos seus domínios grande, a torcida empurra, e em casa é onde o Fenerbahçe faz as suas melhores atuações. Inclusive, vem invicto aqui nos últimos 10 confrontos. A gente já teve na temporada passada o Galatasaray fazendo uma boa Liga dos Campeões. A expectativa do Fenerbahçe é chegar na Liga dos Campeões, mas para isso precisa de passar pelo Lyon, que é um time muito tradicional também, Liga dos Campeões, um time muito forte, disciplinado e jovem. Esse é o grande, talvez o problema, mas também o potencial do time do Lyon, já que grandes jogadores como o próprio Endrick saíram na temporada passada. No último confronto, uma eliminatória dura diante do Sparta, perdeu por 2-1, mas no jogo de volta conseguiu impor um 3-0 e foi um ritmo muito forte, principalmente depois que o Sparta teve um expulso. O Lyon também mostrou um time com um DNA bastante ofensivo, Numa, Openda e Fofana, além do Tolisso, que é um jogador muito experiente nesse time do Lyon, que inclusive desperdiçou o pênalti no confronto de ida. O Lyon é um time muito perigoso, o campeonato francês é um campeonato que ele ainda é mais forte do que o turco, então o Lyon é um adversário muito difícil de ser batido, inclusive tem médias de gols super altas aqui. A gente tem a defesa do Fenerbahçe puxando um pouquinho para o under, mas a gente tem dois ataques aqui puxando muito forte para o mais de 2.5, e é uma indicação interessante para esse confronto, mas o mais de 1.5 ao vivo é o que mais me agrada nesse jogo, porque a gente tem um jogo de ida que pode ser um pouquinho mais travado, uma defesa forte, jogos do Fenerbahçe que nessas Champions estão puxando um pouco mais para o under, enquanto o Lyon, os jogos puxam mais para o over. Mas o Lyon, se eu não me engano, marcou 2 gols fora em poucos dos últimos jogos aqui, olha, ele só marcou 2 gols 2 vezes. Então, por conta disso, eu vou pegar o mais de 1.5 gols. O Fenerbahçe também acredito que não perca, tá? Ficar de olho, eventualmente, no dupla chance aqui para a galera do bilhete. Mas os gols aqui é o que mais me agrada nesse mercado. Em termos de escanteios, a gente tem um time com uma média muito alta de escanteios dentro de casa, que é 7.7 contra 5.3. Levando em conta que o Lyon pode tanto sair na frente, como o Fenerbahçe ter dificuldade nessa conversão, finalizações e cantos do Fenerbahçe aqui pode ser um mercado bastante interessante também, tá? Jogadores para poder finalizar, que eu gosto no lado do Fenerbahçe, eu gosto do Greenwood, ele é um jogador que eu particularmente sou fã, ele marcou no último jogo e em cada um dos últimos 8 gols, né, saiu aí antes de 60 minutos, então é um cara que finaliza bastante, tem bastante pressão ofensiva. Do lado do Lyon, eu vou ficar com o Tolisso e com o Fofana, os dois principais jogadores
para finalização nesse time do Lyon, beleza? No segundo jogo a gente tem o Dinamo Zagreb com o Viking, que é um time norueguês. Zagreb, nessas eliminatórias de Champions, já tem empilhado gols dos seus adversários. Dentro de casa é muito forte, vem de uma eliminatória onde fez um sonoro 5-0, mas obviamente o adversário é um adversário inferior. O Cage é o principal atacante do time, mas ele curiosamente não está na prévia, não sei se ele está com alguma coisa de lesão, desse time do Zagreb que joga num 4-3-3, que tenta circular bastante a bola dentro da área, encontrar espaços à defesa, e o Beijo ele tá como titular aqui sim. O 4-3-3 do Zagreb vai enfrentar um Viking e tem uma diferença aqui de que a temporada do campeonato croata está começando agora, enquanto do campeonato norueguês ela já está em vento e popa. O Viking no momento ele é o segundo time na Elite Stream e é um time que tem um saldo muito forte, que tem um ataque muito perigoso, com a base dos times noruegueses, é um time que puxa muito para o mercado de gols. O Christensen é o principal atacante do time, nesse Viking que joga num 4-1-4-1. Então ele consegue incomodar os seus adversários, inclusive filtrar aqui pelos critérios casa fora, o Viking marcou em 9 dos últimos 10 confrontos fora de casa. O Dinamo é sim favorito nessa eliminatória, tem sim condições de avançar, tem condições de vencer o primeiro jogo, mas achei o 74 um pouquinho arriscado pro limbo de risco aqui. Se você pegar uma dupla chance pro bilhete, vai ficar bem coberto, mas o mercado de gols é o que mais me agrada. Primeiro que eu acho que o Zagreb não vai tirar o pé, se fazer o primeiro, vai tentar avançar para marcar o segundo e o terceiro. O segundo que tem o potencial de gol do Viking aqui, então mais de 2.5 também é uma dica interessante para esse confronto. Em termos de escanteios, a gente tem um time com a média muito alta, Zagreb média 8 e o Viking sofrendo uma média alta de cantos fora para um time que vence muito dos seus jogos, cede muitos cantos. Então, finalizações e cantos do Zagreb aqui eu também gosto bastante. A gente pode começar a tarde aqui com 2 bilhetes com pressão aqui bem forte desses times, beleza? Para poder finalizar, eu acho que o Beijo é o principal jogador do Dinamo para poder ficar de olho. E do lado do Viking, o Christensen é o principal também e os melhores para esse mercado. Indo para Libertadores, pessoal, a gente tem o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Rivadavia contra o Fluminense. Cara, o Fluminense ele tá no sal. O Fluminense chegar com um empate aqui em 0-0 nesse primeiro jogo já foi, de certa forma, uma vitória. Esse time foi muito perigoso, mesmo perdendo o Vigia, trouxe os Salas do River e joga bem, cara. Joga muito bem, é muito perigoso. E em casa aqui tem conseguido boas vitórias, já venceu o River Plate recentemente, está bem no Campeonato Argentino, embora tenha perdido para o Belgrano aqui no último confronto. Aqui já é o clausura, né? Já tá um pouco no início e vai lembrar que o time poupou porque o foco está em fazer uma boa campanha na Libertadores. Então, esse Rivadavia não é espetacular, mas ele é bem treinado, chato, e time argentino nessas condições já fez estrago contra brasileiros. O Fluminense, ele conseguiu mostrar no último jogo contra o Palmeiras que jogador de derruba técnico. O Fluminense vinha numa sequência de empates absurda, com 6 empates, 7 nos últimos 10, além da eliminação na Copa do Brasil e um empate que foi na ida. O Zubeldia não aguentou e acabou sendo demitido. E aí o Fluminense responde com uma vitória simplesmente diante do Palmeiras, fazendo um partidaço e virando o confronto com um golzinho do Cano no final. Quem assistiu a live recente que a gente falou, eu falei, pô, pega gol do Cano com cartão, que se ele fizer um gol desse ele vai tirar a camisa. Ele fez o gol no último lance e não tirou a camisa. É brincadeira, hein, Cano? Mas enfim, o Fluminense ele tem reforços importantes para esse jogo na defesa. O Thiago Silva vai jogar e o outro me fugiu o nome, mas eleva muito o nível do Fluminense defensivo, até porque o Igor Rabelo provavelmente vai ter que passar pela cirurgia no ombro. Na frente o time não pode contar com o John Kennedy. À frente deve ter o Ganso com o Canóbio, o Soteldo e o Hulk comandando o ataque. Até porque o Savarino é outra baixa tratando uma lesão na virilha. Então o Fluminense ele é um time que ele é muito forte dentro de casa, mas não vinha numa boa sequência, mas fora de casa ele vem de 9 jogos sem vencer e em poucos jogos ele consegue fazer gols. Então esse Fluminense fora de casa, ele tem sim uma limitação grande, embora até tenha conseguido o empate diante do próprio Rivadavia. Eu acho que hoje faria favoritismo aqui para os argentinos. Primeiro pelo clima, segundo pela constância, terceiro aqui pelos desfalques do Fluminense. Se não for o Thiago Silva para poder salvar um gol de cabeça aí numa hora de 28, eu acho que o Rivadavia tem boas condições de classificar e com as cotações altas como estão e ficar protegido do empate anula contra um time que praticamente não vence fora de casa. Para mim é uma boa pedida, até porque se sustenta pelas médias também, média boa de gols do Rivadavia em casa. Obviamente o nível do adversário é mais forte, mas o empate no do Rivadavia, para mim, é a melhor pedida para esse jogo e a minha indicação para essa partida. Para bilhete, dupla chance do Rivadavia
é interessante também. E aí, para bilhete muito seguro, é o mais um do Rivadavia, beleza? Para poder finalizar, o jogo que eu vou estar presente, São Paulo e Bolívar lá no Morumbis. O São Paulo, ele vem numa sequência muito ruim também. A gente pegou o handicap do Curitiba nesse jogo, porque o São Paulo, ele tá aqui com só uma vitória nos últimos 10, foi uma vitória em Sul-Americana. São Paulo, ele é meio parecido com o Inter, porque ele cria e depois ele faz o gol, ele pega e se retrai, não sabe segurar a vantagem e acaba entregando o resultado. Então, esse São Paulo é muito esquisito. Não tem elenco para poder cair, não acho que cai, mas o futebol está devendo porque a defesa também cede muito para os adversários. Esse é o grande risco de hoje, é o São Paulo mesmo se complicar. Porque a tendência natural é conseguir avançar diante de um adversário frágil como o Bolívar, sabe? O Bolívar está aqui, de certa forma, por um milagre, que foi segurar o Grêmio nesse jogo onde eles foram simplesmente fuzilados, né? Eles tomaram aqui 31 chutes, foram 11 escanteios, 11 chutes no gol e não tomaram gol, incrivelmente conseguiram lá fazer um golzinho no final. A estratégia hoje é a mesma, cara. Deus nos acuda na defesa, o time bloco defensivo baixo, tentando uma transição e um gol no milagre. Mas, cara, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E o São Paulo, que hoje inclusive tem a volta do Arthur, tem tudo para poder vencer para mim. E para mim vence esse confronto. A vitória do São Paulo é uma indicação. A cotação está um pouquinho baixa, 1,42. Então você pega com alguma outra bet, ou espera um pouquinho no ao vivo aí, o São Paulo 1,60, 1,70 já vale bastante, o Tricolor vai avançar. Como o Tricolor também tem um pouquinho de dificuldade, muitas vezes, de converter os seus gols, cantos e finalizações do São Paulo pode render bastante aqui também. Eu gosto de todos os mandantes para poder pressionar e fazer escanteios. O mercado de gols aqui coloca uma média alta de gols sofridos do São Paulo, que é o limbo de risco, mas diante da fragilidade do adversário, eu vou acabar mantendo meu palpite aqui no Tricolor. E jogadores para poder finalizar do lado do São Paulo, eu vou chamar a atenção para o Arthur, porque ele deve ter um sub mais forte também se ele começar como titular, e ele pega as bolas paradas de um confronto que pode ter muitas faltas na entrada da área. Então, finalizações e chutes ao gol do Arthur, eu particularmente acho interessante aqui. Então, Arthur, Luciano e Calera, os principais homens de frente. No lado do Bolívia, pessoal, é o Cauteruccio e o Patido Rodrigues, esses dois os principais e quem podem concluir as jogadas aí para o Bolívar. Hoje a gente vai ter algumas percutações interessantes aí também, já tem um chute a gol do Hulk, odd 2, e a gente vai ter várias outras super odds que vão estar filtradas no nosso grupo gratuito com o link do primeiro comentário fixado. Eu espero que hoje seja um ótimo dia e para saber todas as melhores, vem aqui no canal que eu quero apostar, se inscreve e vem no nosso grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado também. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets!